Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. O humano no espectro do protagon grego, sim, do protagonista, mas não esse de milhões de seguidores, o mais famoso, o principal da novela, não. O protagonista no sentido humano da palavra, que faz a diferença no seu entorno, sendo sempre o protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, uma conversa tão legal, tão importante, de interesse público, com ela, gente, que é farmacêutica, é especializada em estética avançada, harmonização facial. Tô até pensando em fazer uma aqui, né, Paulo? O que você acha? Né? Ela, doutora Cíntia Burim, muita alegria recebê-la aqui. Muito obrigada, Fernando, pelo convite. Nossa, fiquei até emocionada. Você gostou da minha apresentação? Adorei, eu não esperava. Mas muito lisonjeada pelo convite, principalmente para a gente poder conversar de uma forma mais profunda em um assunto que eu fiquei surpresa agora que você falou, que tem tanto impacto na vida das pessoas, na saúde das pessoas. Sim, e tem mesmo, por isso que eu disse que é de interesse público, porque o conceito de beleza, esse muito moldado ao critério da ordem econômica, né? Essa estética da super boa apresentação de um protótipo aceito ou não aceito por uma sociedade que é muito visual, eu acho que a nossa discussão é muito mais além, né, doutora? Com certeza. Você, inclusive, você não tem um trabalho que vai além da estética pela estética, tem toda uma referência científica. Com certeza, né? E é um trabalho psicológico também. Não é? Mexe com a autoestima, com certeza. Mexe com a identidade das pessoas, muito. Não é verdade? Sim, eu tenho Conta um pouquinho da nossa trajetória, a sua trajetória, conta pra nós. De como eu conhecer decidi... quem é a doutora Cíntia Burim. Apaixonada por beleza. Dizem alguns sábios que a beleza salvará o mundo. Sim. Certo? Então, eu sempre quis trabalhar com beleza, então eu fui na faculdade de farmácia na época, queria ter uma clínica desde criança. E, era vocação, né? Eu acho que a gente tem que ir onde a gente se sente feliz. Sim. E eu sempre me senti muito feliz em ambientes de cura, mas também de beleza. E a faculdade de farmácia, ela une muito ciência e luxo para cuidar da beleza. Verdade. Certo? E aí eu iniciei como representante de laboratório. Isso foi muito rápido e aí as empresas já me chamavam para ir para a parte de pesquisa das empresas e elaborar os materiais de marketing. Isso me deu acesso a conteúdos não publicados, conteúdos secretos de tecnologias muito avançadas no Brasil na época. Pesquisa, né? Pesquisas, principalmente a pesquisa científica, não ainda a pesquisa clínica. E aí eu fui chamada para uma outra startup na época, também para desenvolver esse trabalho de treinamento do marketing. E aí nisso evoluiu para a parte onde eu ministrei aulas de bioquímica de envelhecimento celular e biomolecular aos dermatologistas. E era por ordem de hierarquia de importância ainda. Então, eu fiquei alguns anos fazendo toda a parte, tanto dando suporte ao marketing dessa indústria farmacêutica de luxo do Brasil, a mais luxuosa na época, e também ministrando aula aos dermatologistas, acompanhando alguns representantes. Então, eu conheço tanto um pouco dos bastidores dessa indústria farmacêutica que você citou. Eu fiquei impressionada com todas as referências que você enxergou esse mercado, certo? E a minha atuação foi tanto nos bastidores até que a lei no Brasil mudou. E como eu já estava muito inserida nesse meio e eu conhecia, já era familiarizada com a linguagem técnica dos procedimentos avançados, da estética avançada, eu comecei aos pouquinhos, fazendo um botox aqui, convidada para dar uma aula ali e falar sobre alguns pontos, riscos, benefícios de alguns preenchimentos. Comecei a me inserir até que mergulhei de vez, fiz a minha clínica. Que trajetória, né? Foi, hoje você tem a sua própria clínica, né? Qual que é o nome da sua clínica? Doutora Cíntia Rubim. É o mesmo nome. É o meu nome. Clínica mais fácil, né? Rubim. É fácil de achar. Rubim, mais fácil de achar. E você começou falando assim, que é muito encantador. Eu sou apaixonada por beleza. E é muito legal. Quando eu falo de beleza, na minha, lógico, modesta visão de filósofo, eu penso um pouco em Aristóteles. Ah, é maravilhoso. Quando Aristóteles usa o tripé, né, de grandeza, de harmonia e proporção. Se isso não tiver encaixado, a beleza sempre está desajustada. E você, né, como filósofo, pode até me ajudar, que teve aquela briguinha, podemos falar isso, ou uma discussão com Platão, que dizia que isso era subjetivo e estava no olho de quem via. Sim. Mas o Platão, na verdade, é porque assim, o conceito de beleza transitou por toda a filosofia.
não só dos gregos, né? Mas em especial agora, na filosofia iluminista do século XVII para cá, a beleza sempre foi um tema muito tratado. Sim. Mas não essa beleza, como eu disse nas minhas iniciais aqui no programa, de responder a uma ordem, de ser aceito a uma ordem. Mas uma beleza onde a pessoa busca estar bem com ela mesma. A Organização Mundial de Saúde. É isso, a OMS. Beleza é o bem-estar físico, psicológico e mental. Perfeito. E cada um vai ter um padrão daquilo que te remete. Aí pode ser desde as características culturais, então a beleza oriental diferente do que é considerado belo ocidentalmente. Sim. E isso tem a ver com classe social, gênero. Verdade. Porque a comunicação não verbal da pessoa. E antropológico, como você disse aqui nos bastidores. Sim. Totalmente antropológico. Mas eu não poderia, já que você cutucou o filósofo que habita em mim, né? O Platão, na verdade, diferente de Aristóteles, ele vai no que não é inteligível. Então, beleza está nas ideias. Então, não basta só um corpo bonito, um rosto bonito, se não tem beleza nas ideias. Não, maravilhoso. Mas isso aqui fica para um outro papo nosso. Posso, então, trazer um dia para você, para um outro papo? Sim. Porque uma coisa que a gente estuda muito é o carisma, certo? Perfeito. E a presença, aquele quinto elemento da beleza que você não sabe explicar. Às vezes uma pessoa, ela não tem tudo aquilo muito alinhado, mas ela é atraente, certo? Por quê? Porque ela tem uma forma de se posicionar, de se comunicar, como ela tem, eventualmente, comportamentos sociais admiráveis. Ok. E isso também pode ser, de uma forma mais aristotélica, vista como uma saúde mental, física, hormonal. Perfeito. Quando se fala em estética avançada, há um mercado gigantesco no Brasil hoje, né? Acho que é por volta de 80 bilhões por mesmo? ano. É Nossa. O quarto maior mercado do mundo. Eu não Olha tinha que ideia da orgulho. grandeza capital disso. Posso então né? te trazer mais um orgulho? Uma notícia boa é sempre lógico, bom, né? Lógico. Nós, injetores brasileiros, somos considerados para algumas categorias, preenchimento principalmente, os melhores do mundo. É verdade isso? Sim. Olha! Por muito tempo, a internet, né, aquela coisa não tão verdadeira, lisonjeava injetores internacionais, congressos internacionais. Mas a verdade é que, atualmente, nos congressos internacionais, o número de brasileiros indo ensinar cresce. Olha, que interessante. Então, isso é um motivo de orgulho. A minha falta de conhecimento técnico da área, mas quando você fala injetores, é a questão da aplicação botulínica, essas coisas, né? É uma tradução que fizeram brasileira para ficar um pouco mais globalizado, Perfeito. talvez, porque fora do Brasil, nos Estados Unidos, Inglaterra e Europa, é injector, nurse injector, doctor injector, porque fazem os injetáveis. E aí, para o Brasil, várias categorias de profissionais da saúde com as especializações, né, suas devidas especializações, podem fazer essa prática. Então, no Brasil, usa-se harmonizador facial e em muitos eventos, injetores, porque a tradução fica mais fácil para nível mundial. Não, perfeito. Só para a gente elucidar para quem está nos vendo e também para quem está nos assistindo. Acho que é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Qual é o nome da profissão? Sim. Ó, nós vamos para o intervalo, pra gente continuar nossa prosa boa, a gente fala de ciência, beleza, humanideia, volta já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. Nesta pauta importante de interesse público, gente, com ela, doutora Cíntia Rubim, ela que é especialista em estética avançada, farmacêutica. Doutora Cíntia, a gente, inclusive, até errei seu nome em alguns momentos, viu? Errei aqui, é Rubim, gente. Acontece. Cíntia Rubim, que coisa bonita. Muito obrigada. Enfim, assim, Rubim é o quê? Rubini, de Rubim mesmo. Era italiano, de Rubim aí mesmo, vindo pra cá, pro Brasil, perdeu o pinguinho do I e ficou Rubim. Diferente, tem poucos. É verdade. Mas é da pedra mesmo. Eu tô tentando lembrar se eu lembro com esse alguém com esse sobrenome. Polidório Rubim, talvez? Não tem. Doutora, a gente falou no primeiro bloco, você que tem muita historicidade, tem uma experiência até internacional, você é embaixadora, né, de uma empresa, né? Eu sou embaixadora científica de uma empresa de suplementos de alta performance. Perfeito. Eles são focados principalmente para pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. As nossas células têm demandas muito diferentes. Sim. Quando você está pré-trauma e
pós-trauma. Então, é bem inovadora e é uma herança da época que eu trabalhava com pesquisa. Uma boa herança, né? Uma boa herança. Eu conheci as donas. Porque tem boas heranças e tem más heranças, né, doutora? Solange, desculpa falar, mas elas merecem. Skin Food Lab, Solange Ozuka, a gente se conheceu na compra de patente de um concorrente há 8 anos atrás. E lá na reunião tinha até quase uma briga, porque eu queria divulgar o benefício de saúde óssea do silício e saúde vascular. E a indústria farmacêutica focada em vendas, cabelo, pele e unha. Eu queria fazer o bem para a população, divulgar saúde óssea e vascular. Sim, mas a gente pode divulgar aqui. A gente pode divulgar aqui, né? A gente não vai ligar para a indústria farmacêutica aqui, né, doutor? A gente pode chamá-las, inclusive. É verdade. Mas assim, a gente falou no primeiro bloco, né? Você deu um pouco da sua história de vida, desde de muito jovem, se descobriu vocacionada para esta área, né? Mas hoje você tem uma clínica que leva o seu nome, né? Sim. Cíntia Rubim, doutora Cíntia Rubim. E você trabalha muito essa questão da harmonização facial, que hoje tem uma procura incrível, né? Incrível. Trabalhando autoestima, identidade, a pessoa, assim, como você mesmo gosta de falar, da pessoa se renovar suas energias, né? Sim. Uma transformação pessoal, profissional, interna, muito grande. Mas ainda, doutora, é um desafio, porque não é tão popular a questão do acesso, né? Sim. Porque não é barato, né? Depende do caso. Existem casos que você precisa de transformação e muito rejuvenescimento. A pessoa, às vezes, tem limitações para ir, às vezes, para processos cirúrgicos. Então, a harmonização facial traz uma alternativa para trazer bem-estar, autoestima. E outros casos precisam de menos alteração e cada vez está mais acessível. Sim. E não só mais acessível, mas muito mais seguro. Os produtos antigamente... Eu ia perguntar isso, sim. Isso. Antigamente, via-se muitos preenchimentos com materiais, o polimetilmetacrilato, né? Isso é muito... Senhor, deixa eu orar aqui para Deus revelar essa língua para mim aqui. Como é que chama, doutora? Polimetilmetacrilato ou PMMA. Teria que ficar umas 3 horas decorando isso. São os preenchimentos do passado que não eram reabsorvíveis. Eles são plástico. É um plástico isso. E aí uma parte dele é absorvida, outra parte é englobada pelo rosto, né? Pelo corpo também. E é um procedimento mais arriscado. Porque a gente vai envelhecendo e ele fica lá. Tá. Hoje em dia, e aí os ácidos hialurônicos vieram e eles também foram melhorando suas características e ficando cada vez mais biocompatíveis, causando menos inchaços. Então, por exemplo, muita gente vê... obrigada, que bom que você entendeu. Porque a gente vê muito na mídia, fulano tá muito preenchido, tá muito inchado. Às vezes vai ver aquela pessoa mais velha, ela tem ainda no rosto resquício de preenchidores antigos. E é muito importante a gente Houve uma evolução muito grande, então, né? Exato, e aí por isso maior procura. Porque muita gente está fazendo, está tendo sucesso. Mas na mídia, eventualmente, é aquela coisa. Notícia de avião que decola e pousa, ninguém fala. Quando ele cai, fala. Então, os casos... a gente mostra o quanto cresceu esse mercado, quanto mais pessoas estão fazendo, mas eventualmente, casos principalmente do passado, né, com produtos menos tecnológicos. Claro que a gente tem a parte técnica também, mas uma coisa que é importante a gente trazer para que as pessoas cuidem melhor de sua saúde é que a relação entre o sistema imunológico do paciente e o produto, ela existe. Então, cuidar da saúde é essencial. Perfeito. Sim, que bom que está agregando. Sim, atividade física, né? Sim, manter o corpo desinflamado, não consumir alguns alimentos. E, às vezes, aquela rinite que a pessoa pensa que é fuligem, que é ar seco, às vezes é uma intolerância alimentar e isso faz ter algum inchaço no rosto. Então, assim, isso é uma questão de prevenção, para as pessoas entenderem o que pode acontecer e a importância de cuidar da saúde. Mas uma coisa interessante é que o que é muito procurado nos consultórios, marcação de mandíbula, marcação de queixo, isso é muito buscado porque é um sinônimo de saúde, é um sinônimo de boa respiração e, consequentemente, de bom intelecto, boa cognição, porque a pessoa respira direito. Sim, e respirando direito ela vai falar melhor, né? Não sei se posso ficar mais assim. Sim. Uma questão histórica que talvez você possa gostar. As primeiras deformidades ósseas da face começaram a aparecer com o sedentarismo
E com alimentação mais macia, pastosa. E aí menos desenvolvimento dos ossos faciais. Então, as pessoas buscam mimetizar essa maior força, saúde, que às vezes não foi desenvolvido quando precisava, com os procedimentos. E aí a notícia boa é que sim, se a pessoa melhorar o estilo de vida, o sedentarismo, existem exercícios faciais, você consegue um desenvolvimento dessa estrutura óssea que a gente busca mais com as harmonizações. Sim, mas então, assim, até para facilitar o acesso, você disse que hoje, né, tá muito mais acessível, é fato. Você pensar numa cadeia temporal não tão distante, 10 anos, vai? Uma cadeia temporal de 10 anos. Ontem. Era muito caro você fazer qualquer procedimento estético. Colocar botox era caríssimo, né? 30% do valor do hoje não, hoje está mais acessível, né? Até mesmo as pessoas que têm vontade de fazer um procedimento estético, mas não têm a condição financeira, a doutora tem umas dicas, não tem? Me direciona para qual público? Sim. Assim, não, por exemplo, a pessoa quer fazer lá deixar uma pele mais cuidada, melhorar a alimentação, é isso, né? Sim, para pele, a alimentação tem um impacto gigantesco e não é tão valorizado, porque muita gente esconde até esse conhecimento. A própria indústria farmacêutica, ela não quer que você melhore a alimentação e melhore o seu melasma ou a sua acne. Ela quer que você faça laser. Sim, então, verdade. Essa é a notícia boa para vocês. Sim. Que querem melhorar a sua estética. Não necessariamente você precisa do laser. Perfeito. Às vezes você melhora a sua alimentação. Precisa de uma intervenção, né? Pode ser a própria alimentação, pode resolver por si só, né? Eu deixo de fazer muitos procedimentos porque, primeiro, a pessoa deve melhorar a alimentação dela. Inclusive, se ela tiver com um sangue cheio de inflamações por má alimentação, e aí você faz uma lesão no local, você pode até levar mais toxicidade e ter um efeito rebote depois. Perfeito. Então, isso é muito importante. E isso me chamou muita atenção na sua forma de atuar como profissional da área, porque geralmente quer vender. E só está pensando no acúmulo do capital. E você tem toda uma preocupação com o paciente que vai te procurar, que você mesmo acabou de dizer. Sim. Que tem alguns procedimentos que você fala, não, peraí, a gente não precisa fazer isso agora. Não Você pode fazer isso, aquilo, né? E a intervenção é o último caso, né? Troca o leite, o açúcar uma semana e a gente observa a sua pele, suplementa a vitamina D, a gente observa. Isso é ético, né? Doutora, a gente vai para um quadro aqui que tem no Humana Ideia, muito legal, com o nosso consultor Felipe Amaro, chamado Ideia em Gestão, onde ele dá dicas do mundo corporativo, sobre esse novo alfabeto que tem no mundo do trabalho, né? Humana Ideia, volta já. Olá pessoal, sou o Felipe Amaro do quadro Ideia em Gestão do programa Humana Ideia com Fernando Moraes. E hoje o nosso quadro vai falar sobre liderança humanizada. Como que a empatia e outras características que tratam o ser humano como prioridade facilitam a melhor performance e desempenho dos profissionais das organizações. Você como líder ou você como profissional que quer melhorar o seu relacionamento interpessoal, procure utilizar a empatia, procure se colocar no lugar da outra pessoa com quem você trabalha e criar relações de afeto, relações que ultrapassem os laços de trabalho, para que vocês possam encontrar a palavra e o sentido do propósito no dia a dia com as suas ações. Essa ideia com certeza fará com que você se sinta melhor com as suas entregas. Essas e outras ideias vocês encontram aqui no nosso quadro. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band+, nessa conversa boa, oportuna, de interesse público, falando sobre saúde física, mental, emocional, com ela, doutora Cíntia Rubim, ela que é farmacêutica, especialista em estética avançada, harmonização facial, um papo bom, a doutora que é muito qualificada, com experiência internacional, pesquisadora. Doutora, eu poderia falar que o seu currículo é muito grande, daria um bloco do programa, então nós vamos pelo mais basiquinho. Nós vamos pelo basiquinho, porque o mais importante é a sua atitude, a sua fala almática, ética no compromisso com a beleza. E ó, você vê? Gostou, não? Meu Deus do céu, vou gravar essa. Preparei isso. Vai ficar rodando. Mas vamos lá. A gente falou no primeiro bloco, né, sobre a sua história, falamos no segundo bloco sobre aspectos importantes da área, elementos técnicos, científicos, falando sobre a questão também, né, da beleza. Mas eu
queria que se você pudesse nos contar um caso que você teve de um paciente, chegou lá querendo fazer isso, aquilo, ela falou, não, calma. E você, no diálogo, convenceu a ele que não precisava de tanta intervenção, que tinha traços bonitos. Tem algum caso que você gostaria de nos contar? Eu acredito que todos os pacientes ganham esse serviço no meu estilo de trabalho, né? Esse trabalho extra, que principalmente os homens. Um pouco psicológico, né? Por quê? Porque os homens, eles não são estimulados pela sociedade a serem tão bonitos, em conhecerem seus melhores ângulos ou estudarem estética mesmo, diferentemente das mulheres. Então, eu acredito... Tem uma busca grande agora, né? Dos tá homens, aumentando né? muito. Gente, eu tenho muito paciente homem, mas muito mesmo, e de diversos tipos. E os pacientes homens, eu acredito que esse trabalho mais psicológico acaba sendo mais intenso. Eu tento conversar mais e ver por quê? Por que você ainda não está se achando muito bonito? Ou por que você acha que você não vai ser bonito? E muitas vezes você trazer para a pessoa, olha, esse seu traço é muito bom, sua testa é muito boa, seu olho é muito bom. Esse meu último paciente que eu tinha até comentado, ele fez a harmonização e aí ele continuava assim, eu continuo me achando horrível. O que mais você pode fazer por mim? Mas o que você acha feio? Ele assim, o meu olho. Aí eu peguei e mostrei um monte de modelos para ele com esse estilo de pálpebra, né? Que chama Hooded Eye. E aí, como chama? Hooded Eye, de olhinho encapuzado. Sim. Mostrei para ele, nossa, é verdade. E aí isso mudou a percepção dele, né? Então, assim, eu tenho casos, é muito emocionante. Sabe? São transformações de vida. E até vai fazer com que a pessoa enxergue, né? Muitas vezes, uma beleza que ela não conseguia identificar, né? Exato. Ela, às vezes, fica presa em um padrão de 3 musos que ele viu e, às vezes, não enxerga que existe toda uma outra característica que pode ser bonita. E quem ajuda isso é quem estuda globalmente, em muitas culturas, no caso eu. Então, eu acho que o trabalho de você ajudar o olhar da pessoa sobre si mesma, ele é muito rico. E aí você consegue trazer aquele olhar de autoconfiança, não só um rosto harmonizado, mas uma pessoa feliz, plena e segura. Sim, e aspectos socioemocionais assim, gritantes, né? Porque às vezes eu vejo, até mesmo na filosofia, né? Quando eu vou fazer uma palestra e quando eu consigo, que eu vejo, porque a gente sente isso, quando a fala de alguma forma toca a pessoa e a pessoa vem falar com você e ela estava passando por uma situação difícil e ela falou, olha, essa palavra me deu um despertar. Eu acho que assim como a ciência em qualquer outra área, uma das maiores capacidades que a gente tem é poder fazer a pessoa se descobrir, né, doutora? Sim. Ela se reencontrar, se encontrar consigo mesmo, né? Encontrar os seus pontos bons, entender os fracos também que devem ser trabalhados. E isso é muito lindo. Auto-aprimoramento é até uma forma de espiritualidade. Então, lógico assim, é um trabalho abençoado. Sim, eu falo isso até porque, por algumas narrativas machistas de um país como o nosso, que é machista, dentro de uma estrutura absolutamente do machismo estrutural, homofóbico, um país homofóbico e muito homofóbico, um país racista também, muito racista, misógino, né? De falas de homens, né? Ditos virais, aquela coisa toda, sempre diminuindo a mulher. Então, assim, quando se fala em estética e beleza, sempre tem uma coisa muito rasa do universo masculino e às vezes até a mulher que não tem sororidade, que não respeita outra mulher, também olha lá, toda esticada, não sei o quê. E não entende o quanto aquilo dialoga com aquela pessoa. Quando melhora a autoestima dela, né? E uma coisa fui longe agora, hein? Uma coisa que acontece, assim, que a gente tem que ter empatia, quando fala, fulana tá toda esticada. Às vezes ela tá só se olhando em repouso. E aí ela não quer ter a ruga do bigode chinês. Aí ela preenche muito, a bochecha preenche muito, o sorriso saiu em algum lugar, sorriu, fica exagerado e a outra pessoa critica por não entender e respeitar a dor. E a importância daquilo, né? Exato, e perfeito. que é um ponto sensível para muita gente. Então, mas a gente vai evoluindo. E pessoas, inclusive, carregam traumas por isso, né? Mas a gente apelidos de infância, né? É verdade. A gente tira vai isso, tirando vai isso, todo mundo. Mas é importante falar isso porque tem muita gente que carrega trauma, apelidos de infância, né? Da orelha, da testa, o nariz, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Luciano Huck e ele falando sobre o nariz dele, porque as pessoas fazem meme com isso até hoje. Sim. E ele se diverte, ele falou assim, eu descobri uma coisa, eu nunca quis mudar meu nariz. Luciano Huck falando. Nossa. Mesmo famoso, já tava, né? Todo mundo me conhecia. Eu nunca pensei em mudar meu nariz, porque eu sempre tive uma identidade feliz com o meu nariz.
Isso é legal demais. Interessante, É né? Ele não interessantíssimo, pegar né? o que vem de fora para ele. Sim, Muita evolução. é isso, é evolução. Sim. Né? Acho que as pessoas estão buscando isso cada vez mais. Mas, doutora, para as pessoas que estão nos assistindo ou só as pessoas que estão nos ouvindo, como é que a gente faz para conhecer mais o seu trabalho? Pode acessar o meu Instagram. Vamos lá. Tá? @ doutora Cíntia Rubim. Doutora Cíntia Rubim. DRACINTHRUBIM de Maria. Facinho. Eu tenho mais de 200 casos de antes e depois, de Legal. todos os tipos. Isso é bacana de... ver, né? Sim, porque Sim. cada rosto é único. Então, quando você tem uma variedade de trabalhos, a pessoa pode se identificar com um caso ou outro, e isso facilita muito na hora dela se planejar para Sim. eventualmente fazer alguma transformação, Perfeito. alguma melhora. E no seu Instagram tem todas as informações, tem endereço tem da link, clínica, link tem da bio, endereço tem no WhatsApp. No WhatsApp também tem um catálogo. Tá com na bio valores. isso? Tá na bio. Tá, É só clicar no perfeito. link da bio. Vai pro WhatsApp, no WhatsApp tem um catálogo Sim. ainda com os procedimentos. Fazer como é que funciona? Faz uma análise primeiro, uma consulta uma anamnese? Normalmente é uma consulta Sim. de 1h30, onde eu analiso a questão da saúde da pessoa, a gente prepara. Muitas vezes já dá para iniciar algum procedimento no mesmo dia. Sim, perfeito. E uma coisa assim que eu queria passar para as pessoas é que se elas têm medo por algum motivo, porque elas tenham visto um caso de insucesso, que elas não se desanimem Sim, por perfeito. isso, ou que achem que a anatomia dela também não se favorecerá, porque a parte técnica é muito importante. Aqueles Sim. antes e depois que estão lá são todos de verdade, Sim. viu? Vídeos. Muito legal isso. são antes e depois Essa de sua fala é respeito. muito... Inclusive é um alerta, né? Porque as pessoas veem, fulano fez isso, não vou fazer, porque a boca ficou isso, o nariz ficou aquilo, que a pele ficou inchada. E isso é uma coisa que nós humanos temos, é a nossa singularidade. Exatamente. Nós não somos igual a ninguém, né? Somos Exatamente. únicos, né? Sim. Então é importante falar sobre isso. Doutora, segundos finais, primeiro eu quero agradecer a sua vinda aqui, adorei. Eu Conversa boa, você tem que voltar aqui, hein? Ai, muito Já tá pensando em escrever obrigada. A um hora que livro você sobre me a sua chamar. experiência? Você lê pensamentos? Já tô querendo, Projetos? quero motivar a isso. Sim. É importante. Sim, né? sim. Com essa Os 5 experiência. então eu já vou falar o nome. Sim. Já tem um livro? Não, tem Já um tá no nome. forno? Tá no forno? Tá. Então fala o nome pra nós. Os 5 Pilares da Beleza por Cíntia Rubim. Olha isso, hein? Então eu vou já fazer um convite. Assim que estiver tudo pronto, você vem aqui falar do livro. Vai ser um tá? prazer. E deixa uma mensagem para as pessoas que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. Pessoal, vocês que querem ou se sentem inibidos a tratarem sua autoestima, revejam isso. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso. Trabalhar o carisma sempre vai te ajudar. Então, quem estiver desanimado, não desanima, tá? Não é uma questão de acessos milionários para que você melhore. E a autoestima, trazer uma sensação de bem-estar quando você se olha no espelho, te traz saúde também. É verdade, é verdade. Doutora, obrigado. Obrigada Volte a mais você. vezes. Voltarei. Vou cobrar, Fabiano, cobra ela do livro. Vai ser um prazer, né? sim. Pra gente falar, é um tipo de literatura que, Posso te chamar para que é necessário. participar também, um trechinho. Lógico, vou ali falar no sobre livro. isso. Vamos fazer a parte Chiquérrimo. filosófica da reflexão da beleza. Com certeza. Obrigado, volte Obrigada mais a vezes. você. Uma ideia foi feita para pessoas como você, que sempre está pensando no aspecto, né, humanizante do que se faz, para que a gente possa, sempre, através do tempo, da vida e das coisas, esperançar dias melhores. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band Mais, todo sábado, às Obrigada. 10h30 da manhã. Espero você!